Paz seja convosco, irmãos. Porção diária e oração, tema: Deus mesmo será o pastor das ovelhas. A nossa leitura será feita no capítulo 34 de Ezequiel. E veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz Yahvé, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não a buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem os busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé. Vivo eu, diz o Senhor Yahvé, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto, e todas as feras do campo por falta de pastor, e os mesmos pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé. Assim diz Yahvé: Eis que eu estou contra os pastores, demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Yahvé: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Eu as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra e as pacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão os pastos todos os montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Yahvé. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Assim fizemos a leitura de Ezequiel capítulo 34, onde Deus se declara contra estes pastores que se apacentam a si mesmos, que comem a lã da ovelha e que não têm interesse em ir atrás das ovelhas da casa de Israel. Aqui o próprio Eterno, o Criador, o Deus vivo, vai sentenciar que estes pastores ficarão sem as ovelhas, pois o mesmo Deus, ele mesmo será o pastor que buscará as ovelhas e as apacentarás com justiça. Sim, diz aqui que ele vai curar a ferida, a desgarrada vai tornar a trazer, a enferma fortalecerá, mas a gorda, orgulhosa, ele vai destruir, porque ele vai apacentar com justiça. Deus será o pastor das ovelhas.
No Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 27 ao 29, o Senhor Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, estas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. No Evangelho de João 14, 23, diz que o próprio Deus vai ensinar, né? E diz assim: Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nós morada. Então, quando alguém ama realmente a Deus e busca de todo o coração, diz aqui a palavra de que o próprio Deus e o Senhor Jesus em espírito fará morada naquela pessoa. A palavra de Deus diz também, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que todos serão ensinados pelo próprio Deus. Sim, o próprio Deus é quem fará os seus discípulos, é quem ensinará a sua palavra. Esta passagem se encontra também no Evangelho de João, quando diz que todos serão ensinados pelo próprio Deus. João 6, versículo de número 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O próprio Deus é quem ensinará as suas ovelhas e apacentará as suas ovelhas. Deus tem ouvido o clamor dos seus filhos em qualquer lugar que o clama com sinceridade. E os escolhidos de Deus estão sendo chamados. Como disse Jesus, todo aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz, ouve a voz do pastor. Oremos neste momento. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, em que cada pessoa que estará ouvindo esta oração venha a ser, ó Deus, chamado pelo chamado do grande pastor. Através de teu Filho, o sumo pastor, venham ser chamados e encontre alívio e consolo para as suas almas, sabendo que o próprio Senhor, nosso Deus, é quem apacentará as suas ovelhas com justiça. Pai Santo, vivemos um mundo conturbado, um mundo de maldade, de exploração e de injustiça. Mas confiamos em Ti, Pai Santo, que Tu és o nosso pastor. Como disse a Tua palavra, se alguém amar o Teu Filho, será também amado por Ti. E o Senhor virá e fará morada naquela pessoa. Pai Santo, venha fazer morada em cada coração aflito que te busca com sinceridade. Levanta os teus escolhidos e chama-os de todos os lugares. Usa-nos como instrumento de salvação e que possamos, ó Pai, trazer do alto céu maná, verdadeiro maná, para saciar as almas. Querido Pai, em Tuas mãos entregamos a Tua vida, seja dentro de nós, que possamos ter a vida que vem do alto, Senhor, o maná que desce do céu, a vida de Teu Filho possa fluir em nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos. Amém.